Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aqueles que conhecem a Jesus, que tiveram seus pecados perdoados, conhecem a Deus e conhecem o amor de Deus. E como prova desse conhecimento, a obediência aos mandamentos é a manifestação visível de que realmente estamos unidos com Cristo. Como eu sei que eu estou vivendo uma vida cristã verdadeira? Obediência. Os gregos clássicos ensinavam que o verdadeiro conhecimento de Deus só poderia ser alcançado por meio da razão. Acreditavam que nós poderíamos chegar a Deus pelo nosso processo racional. E no período helenístico, no período grego, depois de Júlio César, eles achavam que poderiam alcançar a Deus por meio de uma experiência emocional. Daí surgem as religiões de mistérios, que estimulavam a experiência com Deus ou com os deuses através de instrumentos que conduziam ao êxtase. Algo parecido, por exemplo, que acontece em tribos indígenas na Amazônia, onde por meio de alguns elementos eles dizem que vão alcançar a divindade por meio de êxtase, de algumas, bebendo algum tipo de planta, e outras coisas. Mas João nos diz que o conhecimento de Deus, ele é prático, ele produz obediência, enquanto que o gnosticismo ensinava um conhecimento místico e melhor dos mistérios de Deus. João usa a mesma palavra gnosco com uma conotação aqui diferente, que é a palavra para conhecimento aqui no grego. Conhecimento nas escrituras para João tem a ideia de comunhão, mais do que o conhecimento de certas verdades. Sim, conhecer certas verdades é importante, nós já vimos no sermão passado, mas aqui esse verdadeiro conhecimento, ele se manifesta em um relacionamento de amor com uma pessoa, diante da qual nos posicionamos. Ou seja, o conhecimento de Deus se manifesta quando nós guardamos os mandamentos. O que caracteriza as pessoas que conhecem a Deus não é somente ser assíduo todo domingo, ler a Bíblia e orar todos os dias, bater palma com todas as forças, gritar aleluia, glória a Deus. Não é pelo muito gritar que isso vai demonstrar que você verdadeiramente é um cristão, mas o quanto está disposto a ouvir e obedecer à voz de Deus. Há crentes que ainda barganham com Deus: vou ao culto para depois eu fazer o que eu quero. E nós precisamos lembrar que Deus não precisa do nosso culto. Ele ordena que cultuemos, mas Ele não precisa do nosso culto, porque Deus não precisa de nada, como está em Atos 17, 25. Nós é que precisamos de Deus. O culto é apenas uma expressão de quem ama a Deus e de quem está buscando o combustível da palavra de Deus e da comunhão para viver em obediência a Deus. Mas se nós não estivermos dispostos a obedecê-lo, nossos atos de culto não valerão nada para Deus. Livro de Oséias, capítulo 6, verso 6: pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ritos sem vida para Deus não é nada. Deus não se impressiona com o nosso gestual, mas com um coração sincero que ama a palavra dele. E aqui reside uma grande verdade: só ama a Deus quem obedece aos seus mandamentos. Jesus já disse isso em outro lugar, João 14, 21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Porque uma vida reta é um sinal de salvação? Porque o homem natural, pecador, não consegue viver em retidão. Somente o salvo, que foi resgatado pelo Espírito Santo, unido a Cristo, vive em obediência. Não é uma pessoa perfeita, porque peca, mas demonstra em sua vida obediência a Deus. Luta contra o pecado, porque quer agradar a Deus. E quando cai, se arrepende, confessa, é perdoado por Deus, 1 João 9,
se levanta e continua buscando uma vida de obediência até Jesus voltar. Há crentes que em todo culto ou em todo acampamento consagram a vida a Deus. Não se passa uma semana, lá está ele de novo consagrando a vida a Deus. O que é que Deus quer ver de nós, meus irmãos? Atitude, ação, uma vida correta. Não adianta a gente dizer, eu sou cristão, mas eu não obedeço a Deus. Tem um monte de gente se dizendo cristão do carnaval ou não carnaval. Tem um monte de gente que se diz crente, vivendo uma vida que não agrada, que não honra a Deus. Esquecem de Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O verdadeiro salvo tem prazer em obedecer a Deus, busca-o de todo o coração, desejoso de crescer no conhecimento de Deus. Você tem lido a Bíblia buscando dia a dia corrigir a sua conduta de acordo com a vontade de Deus? Você tem buscado auxílio do Espírito Santo? É o nosso terceiro sermão para ser disponível no outro. Eu vou falar aqui de uma forma do ministério do Espírito Santo, do papel que ele tem em nos ensinar a palavra de Deus e nos conduzir à verdade. E a gente precisa orar, pedindo ao Senhor, me ajuda a ser obediente. Me ajuda a ter coragem de obedecer naquilo que eu não consigo ter coragem. Porque é isso que agrada ao Senhor. O cristão autêntico, ele tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Ele que direciona todo o seu modo de pensar, conduta e relacionamentos. Guardar os mandamentos de Deus é desejar ardentemente conhecer a palavra de Deus e praticá-la, demonstrando conhecimento verdadeiro de Deus pela prática da palavra. Olha o verso 4, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. Deus vai nos julgar pelo critério da palavra de Deus. Vamos dizer assim, que Deus vai abrir a Bíblia e nos julgar através dela, não do que você pensa, não do que você acha, né, mas através dos critérios da própria palavra que Ele deu a nós. Não adianta dizermos que somos crentes, cantarmos em voz alta, irmos à igreja todo domingo, sermos dizimistas, ter cargo na igreja, se nós não obedecemos a palavra de Deus. E não trocar a palavra de Deus por experiências, porque é a palavra de Deus que guia as nossas experiências, que guia as nossas vidas, que guia como nós devemos pensar, não as nossas opiniões. O padrão aferidor da verdade deve ser a Bíblia, não nossos insights. O Espírito Santo nunca vai revelar algo que nós vamos ver que contradiz a palavra de Deus. E quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque o Espírito Santo guia-nos para a verdade, guia-nos para dentro da verdade. A estes é que Jesus falou que Deus se manifesta, que Deus se revela àqueles que realmente guardam os seus mandamentos. Segunda marca, aqueles que são salvos são aperfeiçoados no amor de Deus. Verso 5: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, outro sinal de obediência é que o nosso amor por Deus cresce cada vez mais. Guardar a palavra é acolher como expressão do amor de Deus em nós. E esse amor de Deus permanece, ou melhor, deve permear o nosso pensar, falar e agir. E nós somos então aperfeiçoados pelo amor de Jesus. É por meio da palavra que nós somos transformados de glória em glória.
o amor de Deus se aperfeiçoa em nós, não apenas quando temos um conhecimento teológico correto, nem apenas por manifestações emotivas, mas obediente à vontade de Deus em Cristo Jesus. A ideia aí, meus irmãos, da palavra aperfeiçoar não é chegar à perfeição. Não confunda. Como John Wesley, que vai dar origem à igreja metodista, que ele ensinava que o crente poderia chegar à perfeição por conta de textos como esse, que ele fala do aperfeiçoamento. Mas a palavra que é aperfeiçoar, a ideia é o seguinte: é chegar ao clímax, é chegar ao alvo de Deus. Qual o alvo de Deus em nos amar? É a obediência. Quando é que eu chego ao propósito de Deus para a minha vida? Quando eu obedeço. Esse é o aperfeiçoamento do amor de Deus. Lá na frente ele vai dizer que o amor se aperfeiçoa quando eu amo meu irmão como Cristo me ama. Aqui o amor é aperfeiçoado quando ele encontra o seu alvo, que é a obediência a Deus. Então, a finalidade de Deus nos amar é a obediência. Quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos obedecê-lo. Novamente, o amor de Deus é aperfeiçoado quando encontra seu telos, seu propósito, quando obedecemos e crescemos cada vez mais em obediência. Então, se dizemos conhecer a Deus, e isso não traz transformação em nossa vida, alguma coisa errada no nosso cristianismo. Se dizemos conhecer a Deus e isso não está trazendo transformação, não conhecemos a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque o alvo do amor de Deus não está sendo atingido. Quem ama a Deus, obedece e cresce em obediência. Então a certeza de que estamos em Cristo se manifesta na obediência aos seus mandamentos e no crescimento espiritual, no aperfeiçoamento, na maturidade cristã sendo cada dia mais crescente. John Piper foi feliz ao afirmar que a fé conduz a obediência com liberdade e alegria. Deus e sua santa vontade serão belos para nós, não opressivos. Nós somos livres para obedecer com alegria. O que ele quer dizer aqui? Que o salvo obedece com alegria. Obedecer a Deus para ele não vai ser um peso. Não vai ser um peso, ele fará com alegria. Por isso que a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados para quem? Para quem ama a Deus. Ele quer obedecer. Ele quer agradar o seu Senhor. Ele ama tanto a Deus que ele busca isso na sua vida. E é isso que ele faz, porque ele ama a sua palavra. Olha o final do verso 5, verso 6. Desta forma, sabemos que estamos nele. Ou seja, como eu sei que eu estou em Deus, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O verbo aqui, permanecer, ele é muito usado por João. E a ideia aqui de permanecer é relacionamento. Vejam comigo João capítulo 15, versos 7 ao 11. O texto lido na liturgia. João 15, versos 7 ao 11. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam, olha só, no meu amor. Como é que eu permaneço no amor de Deus? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Percebem? É nós nele e ele em nós. E somente quem está ligado a Jesus, que tem um relacionamento com ele, vai gerar frutos. E aqui no texto, o fruto é andar com
E como é que eu amo como Jesus? Obedecendo aos seus mandamentos. Por que Jesus falou assim? Eu amo meu Pai, por quê? Porque eu obedeço aos seus mandamentos. Eu faço a sua vontade. Parece que João está sendo aqui num argumento singular, mas a ideia dele é reforçar isso. Você é cristão, você diz, eu conheço a Deus. Você obedece? Você busca viver uma vida de obediência? Mas eu estou crescendo em maturidade. Como? Você permanece nele? Você anda como Jesus andou? Você está apegado ao Pai como Jesus foi apegado ao Pai? Então é impossível andar com Jesus sem andar como Ele. Não é possível dizer que está em Cristo se anda no pecado, se tem prazer no pecado. Assim também quem diz ter comunhão com Cristo, se é desobediente, quanto mais está longe dele. Então quem ama a Deus permanece nele, isto é, obedece aos seus mandamentos, anda como ele andou. A pessoa que está perto de Jesus vai ficando cada vez mais parecido com Jesus, vai amando mais a Jesus, vai querendo que Jesus seja a força motriz, o centro de sua vida. E ele não vai permitir, como falaremos no próximo domingo, que as seduções deste mundo sejam mais atrativos para a sua vida do que o amor a Jesus. E essa obediência não é legalista, como a dos escribas e fariseus. Eles obedeciam como um meio de ganhar o aplauso dos homens e o favor de Deus. Jesus obedeceu ao Pai como uma manifestação de amor ao Pai. João 4,34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 15,10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerem no meu amor. Assim como eu permaneço no amor do Pai obedecendo. João 14,31, todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou, vamos. Se eu amo a Deus, eu amo a sua palavra. O abandono do nosso estilo de vida em busca de satisfação própria e tomar a nossa cruz é a característica genuína de um cristão que imita Cristo. Efésios 5,1, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha que uma palavra amor, eu imito meu Pai porque eu amo. 1 Pedro 2,21, para isso vocês foram chamados por Deus, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-nos exemplo para que sigam os seus passos. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, como diz Colossenses 1,15. Ele serve de exemplo de como viver uma vida que glorifica a Deus. Jesus de Nazaré se torna um paradigma do homem que glorifica a Deus em sua vida. É por isso que a Bíblia está repleta de referências de que fomos salvos para sermos como Cristo. 1 e 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor é operado pelo Espírito em nós. Romanos 8,29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O grande propósito de Deus é a sua glória, e glorificamos a Deus quando nos tornamos semelhantes a Jesus. E essa perspectiva é de suma importância para o dia de hoje, porque há um conceito equivocado de qual é o alvo da salvação da vida cristã. Os cristãos de hoje, meus irmãos, muitos são como crianças teimosas, que só querem satisfazer as suas necessidades, só pensam em salvação em termos de bens materiais e curas, querem ser servidas, mas não querem servir. Eu só vou para o culto se eu estiver me sentindo bem. Não, eu vou porque eu sou obediente a Deus e o amo. Assim como eu vou para o meu trabalho, para a minha faculdade, para a minha escola, mesmo não tão bem emocionalmente naquele dia. Eu leio a minha Bíblia, não é só quando eu estou bem, não. Eu oro, não é só quando eu estou bem, não. Eu amo ao Senhor
Por isso que eu farei. Eu vou servir na igreja porque eu tenho dons que Deus me deu para que eu sirva na igreja e edifique uns aos outros. Porque eu quero obedecer ao meu Deus. E por que eu não quero obedecer a Ele? Porque eu quero ganhar o favor dele? Não, porque eu amo. O amor a Deus é que deve motivar o nosso coração a fazer aquilo que agrada a Deus. É por isso que os seus bens não são vistos como um meio pelo qual Deus quer também abençoar outras pessoas. A pergunta que você deve fazer não é o que a igreja pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela igreja. Essa é a visão do servo, daquele que anda com Jesus, que não veio para ser servido, ele veio para servir. Nós precisamos compreender que a vida cristã é ser como Cristo, é usar nossos bens e talentos para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a ajuda aos necessitados e para a obra missionária. Vimos que a comunhão do indivíduo com Deus é observada pela obediência aos mandamentos de Deus. Como saber que você conhece verdadeiramente a Deus? Como saber que você é um salvo, que você nasceu de novo? Se você guarda os mandamentos, faz a vontade do Pai e anda como Jesus andou. Agora, que mandamento específico ele está se referindo agora? Os 10 mandamentos? Os ensinos dos apóstolos? Ou alguma outra regra nova trazendo? Não. Ele vai mostrar então a terceira marca, que os que são salvos, e aqui prestem bem atenção, eles amam seus irmãos em Cristo. Primeiro ele diz que esse é um mandamento antigo. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que vocês ouviram de quem? Dos apóstolos. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo. Agora ele está falando que o mandamento é novo. O qual é verdadeiro nele e em vocês. Ele diz, olha, ele está em vocês, ele é verdadeiro em vocês. Pois as trevas estão se dissipando. Por quê? Porque já se vislumbra um novo dia quando Cristo voltar. Isso é uma passagem escatológica. Um novo dia se vislumbra. E nessa nova era, eu dei a vocês um novo mandamento, que onde vocês vão cumprir os mandamentos de Deus em toda a sua perfeição. Por que esse mandamento seria novo? Visto que no Antigo Testamento ele já é ensinado. Levítico 19, 18 já ensinava: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você for lá para João, capítulo 13, verso 34, você vai entender por que ele chama esse mandamento um mandamento novo. João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Não é novo, mas por que ele é novo? Como eu os amei. Por isso que ele é novo, porque ele tem uma referência: Jesus Cristo. Vocês devem amar-se uns aos outros, como eu os amei. Percebe então o que João quer dizer? É novo, porque devemos amar uns aos outros como Deus nos amou. Quando a gente não era crente, a gente ama quem nos ama. A gente ama quem nos faz bem. A gente ama quem eu gosto. A gente ama o grupo ao qual eu pertenço. Mas como Deus nos amou? Sacrificialmente. Ele se deu por nós. Ele privou-se, se fez pobre para que fôssemos ricos. Gastou-se por nós. Morreu por nós. Então nós devemos amar, perdoar e nos entregarmos uns aos outros como Jesus fez por nós. Que desafio, meus irmãos, está aqui diante de nós. Esse mandamento novo já se tornou realidade em nós, de João, pela obra de Cristo e pela operação do Espírito Santo em nossos corações. Ele diz que esse mandamento novo se tornou uma realidade em nosso coração porque o Espírito Santo derramou o amor do Pai e do Filho em nós. Romanos 5, Paulo confirma isso. E a esperança
nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse amor de Deus já está em todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. O que é que nós temos que fazer agora? Manifestar uns aos outros. E Ele diz assim: as trevas se dissipam, apontando para a vitória de Jesus, a vitória que Ele já conquistou em sua vida, sofrimento, morte e ressurreição. Satanás, o pecado e a morte já foram derrotados pela luz, a luz de Cristo. Mas à noite Ele diz: paira ainda sobre o mundo, mas agora existem os filhos da luz, que brilham amando como Deus amou. Por isso que Ele vai dizer: olha só, quem afirma, verso 9, está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Ah, eu sou cristão. Tá, você ama seu irmão? Ah, eu amo. Ama como? Ele passa agora a explicar como essa luz verdadeira e genuína se manifesta. Observa novamente a fórmula, ó. Quem afirma, quem diz. Ah, você diz que é cristão? Tá bom. Novamente ele faz o contraste entre o falar e o agir. Quem odeia o seu irmão não está na luz, portanto, não guarda os mandamentos, logo está nas trevas. E a palavra aqui, meus irmãos, odiar, ela é muito interessante, porque ela tem um significado muito amplo. A ideia de João aqui com essa palavra, como é que esse ódio se manifesta? Primeiro, preste atenção, não é aquele ódio pelo irmão apenas, ele se manifesta de várias formas. Primeiro, frieza e indiferença, que não se interessa pela situação do seu irmão. Essa palavra ódio aqui, essa é a explicação principal, o significado principal dela: indiferença. Não é aquele ódio, mas se você é indiferente ao seu irmão, isso é ódio. Segundo, aversão e rejeição pelo irmão, mesmo mascarado pela cordialidade. Você diz, você tem aversão pelo seu irmão. Você diz: ah, eu suporto fulano. Mas na hora do momento de comunhão está pegando a mão e abraçando. Terceiro, essa palavra odiar significa falta de perdão e graça para com o irmão que te ofende. Você odeia aquele irmão porque ele te ofendeu. Frieza e indiferença, aversão e rejeição, falta de perdão e graça. Isso é ódio, meu irmão. E ao longo da carta nós vamos ver que ele vai mostrar isso também. Então João aqui ele viu com clareza: no nosso relacionamento com os nossos irmãos não há neutralidade. A neutralidade em si já é negação do amor, e nesse sentido constitui ódio ao irmão. É você negar a fraternidade. Ninguém, portanto, pode se esquivar da palavra de João, alegando que afinal, de forma alguma, estaria odiando o seu irmão. Se você comete uma dessas três realidades, você está odiando o seu irmão, a sua igreja. Meus irmãos, o que é um narcisista? Se não uma pessoa que não enxerga nada além de si mesmo, de si mesmo. Ele é indiferente ao outro. Ele ama o espelho porque só vê a si mesmo. Sabe, o narcisista é como aquela pessoa que tira selfie. Você vai tirar selfie, aí passa uma pessoa atrás, você exclui porque você não quer ninguém ali. O foco é você, não é o outro. Você não quer o outro passando na sua frente, você não quer o outro atrapalhando a sua vida. Tudo que ele diz e faz tem o intuito de agradar a si mesmo. Ele só se relaciona com quem o agrada, com quem lhe é útil. Se a pessoa perdeu a utilidade para ele, ele se afasta daquela pessoa. Sabe, meus irmãos, os pastores ensinam a igreja sobre cuidar uns dos outros, mas como é difícil esse ensino entrar no coração das pessoas da igreja. Elas continuam insistindo que essa é a responsabilidade do pastor, e biblicamente não é. A única vez que a palavra pastor aparece na Bíblia, Efésios capítulo 4,
está ligado a treinamento e capacitação para que o povo de Deus exerça com excelência os seus ministérios, sendo o principal ministério o cuidado, o edificar-se uns aos outros, com excelência, para que o povo de Cristo, a igreja, cresça rumo à estatura do varão perfeito de Jesus. Não é só função do pastor cuidar um dos outros, é função de toda a igreja cuidar um dos outros. E qual é o papel do pastor? É treinar as pessoas, capacitar as pessoas, para que quando elas forem cuidar umas das outras, elas saibam abrir a Bíblia e explicar a Bíblia umas para as outras, saibam corrigir, saibam instruir, saibam consolar, saibam exortar, saibam demonstrar uns aos outros. É esse o papel. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Odiar o irmão no contexto aqui de João é não se preocupar com o outro, é ser indiferente à vida espiritual e à presença dele na igreja. Você sabe que o irmão está passando necessidade, aí você vai procurar o pastor, em vez de você ir lá e suprir a necessidade do irmão. Você sabe que o irmão está em pecado, você tem que ir lá e corrigi-lo, não sair fofocando com os outros. E você viu o irmão em pecado. Não, você vai lá e vai corrigi-lo. Não vai nem entrar no pastor, está lá Mateus 18. Se você for lá corrigir o irmão, e o irmão se arrepender, fica só entre vocês dois. Nem o pastor precisa saber que o irmão está em pecado. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que a gente não tem coragem de confrontar uns aos outros, mas apenas condenar. A gente não quer levantar, a gente quer continuar derrubando o irmão caído. Ah, pastor, mas para isso que a gente paga você, fazer o que eu não quero fazer. Eu ando muito ocupado, minha vida é corrida, não tenho tempo para ligar, visitar e cuidar do irmão da igreja. João chama isso aqui de ódio. Você não ama o seu irmão como Deus o amou. Porque o amor vai, o amor doa-se, o amor se entrega, o amor tira do bolso, se torna pobre, para que o outro seja rico. Você priva-se de bens, você priva-se do dinheiro, você priva-se do seu tempo, a sua agenda, para abençoar os irmãos, para edificar os irmãos. A gente passa a semana todinha sem se preocupar com o irmão. É muito fácil condenar o irmão. Mas quantos irmãos você já visitou? O irmão que a cadeira dele não está aqui. Se durante a semana manda uma mensagem para ele, não sentiu sua falta. Está acontecendo alguma coisa? Está fazendo alguma coisa? Mas a gente só se preocupa com a nossa vidinha da semana. E a maior desgraça do nosso tempo, meus irmãos, é correria. Ah, você está correndo. Minha vida é correria. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho isso. Sim, e o seu irmão, e a igreja, que a Bíblia diz que você tem que priorizar os domésticos da fé. Indiferença, aversão, falta de perdão e graça é odiar o irmão, segundo João. Sabe por quê? Porque o amor liberta e o ódio cega. O problema é que muitas vezes nós somos cegos para a nossa responsabilidade de cuidar dos outros. Olha o que ele vai dizer no verso 11: mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O amor liberta de nós mesmos, enquanto o ódio nos cega para o outro. Quem odeia o seu irmão permanece nas trevas do pecado, da amargura, da sequidão da vida, se torna uma pedra de tropeço. Quem ama seu irmão anda na luz, e sobre ele paira a graça amorosa de Deus, porque ele brilha na vida dos outros. Gente, a luz brilha para os outros, ninguém brilha para si mesmo. E essa luz então tem que se irradiar na vida dos outros.
Essa luz se manifestou para irradiar, dissipar, melhor dizendo, as trevas e irradiar o amor de Deus uns para com os outros. Observe que João afirma que quem não ama seu irmão anda nas trevas. Se você diz guarda o mandamento de Deus, mas odeia, tem aversão e é indiferente para com seu irmão, na verdade, você não anda como Jesus andou, você anda nas trevas. João afirma que o seu fim é trágico, está cego, não consegue enxergar que existe uma vida melhor do que ódio, amargura e indiferença. Uma vida vivida na luz, onde o amor nos liberta para amarmos os nossos irmãos sem barreiras, sem desculpas, mas de fato e em verdade. Amar é um mandamento, não é uma escolha, não temos alternativa, não há neutralidade. Se você não faz nada, você já é indiferente para com a igreja e seus irmãos. Ou você ama ou você não ama o seu irmão. Segundo, amar é ação, não um sentimento apenas. Olha para a sua vida, não apenas para as suas palavras. Você verdadeiramente ama seu irmão? Ou você detesta o irmão? Tem antipatia? Será que no seu íntimo tem alguns irmãos que você apenas suporta? Abra seu coração para Deus nesse momento. Permita Ele sondar teu coração. Amar é um ato da vontade. Não espere que você sentir no coração se deve amar ou não, se deve perdoar ou não. Ame, perdoe e pronto. Amar independe do objeto do nosso amor, meus irmãos. É fácil amar o belo, amar o feio que é difícil. É fácil amar de quem gostamos, que tem as mesmas preferências que eu tenho, que concorde comigo, mas é difícil amar quem pensa diferente, quem me confronta, quem me ofendeu. É nessa hora que o amor de Deus se manifesta, quando eu me sinto ofendido. É fácil amar quem nos faz bem, mas é difícil amar quem nos prejudica. Mas esse é o nosso chamado. Mateus capítulo 5, verso 43 a 48. Jesus confirma isso. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Odiar o inimigo não está na lei, viu? Você quer os fariseus ensinaram. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele lhes faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos fazem isso, os ímpios fazem isso. Só amam quem os ama. Se lhes ofenderem, eles se afastam. Me ofendeu? Vai para lá. E vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estão fazendo demais, até os pagãos fazem. Você só saúda, só dá bom dia, boa noite, só fala com quem lhe agrada, com quem não lhe ofende. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial em vocês. Amados, seja você crente ou não, toda raiz de amargura é como um câncer que mata a nossa alma, seca o nosso coração e mina a nossa vida espiritual, emocional e física. Todavia, se amarmos como Jesus amou, isso é uma obra sobrenatural de Deus em nosso coração. E como a gente recebeu o amor de Deus, gente? 1 João 4,19. Nós o amamos porque nos amou primeiro. Eu ofendi a Deus, eu era rebelde com Deus, eu não amava a Deus, mas Ele veio ao meu encontro. É assim que nós devemos amar a Deus. Só pode manifestar esse amor quem abriu o seu coração ao amor do Salvador. Só consegue amar como Deus ama quem conhece o amor de Jesus em seu coração. Amor que nos faz enxergar que a maior ofensa eu cometi contra Deus e Ele me perdoou. Me amou sem antes eu amá-lo.
Deus não me amou porque eu busquei e o amei. Pelo contrário, eu odiava, eu ofendia todos os dias com meus pecados, mas Deus me buscou, me amou, me perdoou as minhas ofensas e me transformou. Agora eu posso amar como Ele ama, livremente, graciosamente. E Deus ama quem obedece a sua palavra. E somente crentes que obedecem a palavra de Deus serão luz em um mundo de trevas. Desperte, leia as Escrituras, obedeça a Cristo e Ele te iluminará. E você será uma bênção na vida das pessoas. Há um trecho do cântico O Caminho, de Gerson Borges. Ouçam Gerson Borges, excelente cantor. Na música O Caminho, ele diz assim: só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Sua presença vai me transformar. Ore e leia as Escrituras, não por obrigação, mas porque você ama o Senhor Jesus, porque você deseja a sua companhia, porque você quer conhecê-lo ainda mais para viver segundo a vontade dele. Cultive um relacionamento com Deus até que Cristo seja formado em você. Assim você vai andar conforme o exemplo de Jesus, amar como Jesus ama e viverá uma vida que honre ao Senhor Jesus e que será uma bênção na vida do seu próximo. Fique em pé e feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos amou e provou o teu amor para conosco, enviando o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Pai, e todo aquele que crê em Ti verdadeiramente tem o amor de Cristo em seu coração. O que te pedimos é que nos ajude a manifestar uns aos outros. Primeiro, a manifestar para o Senhor. Queremos te amar mais e mais, ó Deus. Queremos, ó Deus, viver para a tua glória. Queremos fazer a tua vontade, ó Deus. Rompe os grilhões que nos impedem de viver uma vida de obediência a Ti, ó Deus. Que Teu Espírito atue poderosamente em nossa mente e coração, ó Deus, e vontade e afeições, para que desejemos e busquemos a cada dia viver e fazer a vontade do Senhor, do nosso Pai amado, Deus. E nos ensina, Deus, a cada dia a amarmos aos outros, Deus. Tira da nossa vida, Deus, todo ódio, toda indiferença, toda aversão, toda falta de perdão, amargura do nosso coração, Senhor. Porque uma igreja não sobrevive, um crente não sobrevive verdadeiramente. A comunhão e a unidade da igreja não pode ser sólida se nós não amamos uns aos outros como o Senhor nos amou. Que pelo auxílio do Teu Espírito, ó Deus, venhamos a amar como o Senhor nos amou e como o Senhor continua nos amando. Para que quando estivermos diante do Senhor, para que quando as portas do céu se abrirem para nós, Deus, nós não sejamos como aqueles que gritavam Senhor, Senhor, mas não fazer a vontade do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.